vocês homens, vocês são muito mais, como eu poderia dizer, servidos psicologicamente. Não entendo. Vocês homens vocês aprendem a linguagem do afeto, vocês foram acostumados a serem servidos afetivamente. Vamos lá, dentro de uma relação, o menininho cresce. Quem é aquela pessoa que geralmente nutre toda essa questão de afeto e serve as coisas para você? A mãe. A mãe. O que muitos homens chegam dentro de um relacionamento e ele casa com a mulher e acaba acontecendo o quê? Essa mulher, por si só, meio que no acordo íntimo, assume esse papel de suprir essas demandas psicológicas desse cara. Uhum. Mas quem que supra a necessidade psicológica dessa mulher? Não sei. Eu gosto muito, é um assunto que eu gosto muito de falar sobre que essas masculinidades, para refletir sobre essas coisas. Sexo não está ligado só a uma questão fisiológica, tem uma cabeça ali. Então vamos pensar um pouquinho nessa cabeça. Mas essa dinâmica que tu falou, de certa forma, ela é biológica. Qual? Do quê? Da mãe nutrir. Sim. E do homem, tipo... É que assim, ó, hoje em dia é uma discussão perigosa de ter, porque hoje em dia é tipo, não existem mais papéis, não sei o que. Cara, mas na minha visão, velho, me chame de machista. Existe um papel. O homem tem um papel, a mulher tem outro papel. E deu. E eu, quando eu buscar, eu quero ter uma família, construir uma família, eu vou buscar isso. É a minha opinião. E tem muita gente que concorda e tem gente que discorda, que daí quer namorar o Vitão usando saia e de unha pintada. Não é o que eu curto. Eu respeito. Quer fazer, faz o que quiser, mas não é a minha visão sobre masculinidade e feminilidade, entendeu? Esse é o ponto. Se a gente só respeitar, já tá ótimo. Ninguém precisa aceitar goela abaixo ou passar a ser. Você só precisa respeitar a existência daquelas pessoas, né? A preferência daquilo, olhar como algo que de fato tá acontecendo. É natural. É um molde. Mas vamos pensar. É um negócio muito doido, um raciocínio que eu quero construir contigo aqui. Vocês homens crescem privados de um negócio bizarro, que é o medo. Você ter visto aqui várias vezes o Wesley falando da função do medo na evolução do humano, né? Uhum. Foi o medo que nos trouxe onde a gente está hoje. Foi fugir do predador, foi fugir dos lugares perigosos que a gente evoluiu enquanto cultura. Uhum. Então, o medo é uma emoção básica. Você assistiu lá o Divertidamente? Não, é um desenho mas eu já vi legal. Que tem as emoções dentro do cérebro. Exatamente. Então, o que ele tá... É um exemplo perfeito de como a mente funciona. E um daqueles bonequinhos é o medo. Por quê? Porque é uma emoção básica. E como que os meninos, hoje está mudando um pouco, mas antigamente eles cresciam. O homem, ele cresce muito proibido de acessar essa emoção de medo. O homem não chora. Uhum. Tá parecendo a mulherzinha que isso aí. E quando eu tenho muitos pacientes homens, e quando chega esse momento da sessão que eu pergunto assim, você sente medo? Quando que você sente medo? Cara, eu travo a cabeça dos caras. Ele fala, não tenho medo. Não sei, não sinto medo. Por quê? Porque vem toda uma construção desde muito pequeno, vocês não poderem acessar essa emoção. Uhum. E vamos lá, é uma emoção básica. O que acontece quando você é privado de vivenciar uma emoção básica que evolutivamente vem com a gente? Isso vai desembocar em algum lugar? Onde que esse medo que vocês não podem sentir está indo? Isso está virando o quê? Porque vai para algum lugar? Vai muito pela questão da força. Vocês não podem ser fraco, você não pode chorar e você tem que fazer. Você tem que produzir. Eu brinco que o feromônio do homem é o dinheiro, é o poder. Uhum. Então, ele tem que ascender socialmente. Então, esse paradigma da força, que eu gosto de pensar, isso desemboca em questões muito complexas. Primeiro, ele te bloqueia ao acesso a uma emoção básica, que é o medo. Uhum. Segundo, que ele faz com que você fique buscando algo que pode te prejudicar, que é esse poder a todo custo. Ou seja, você fica muito condicionado a uma busca de ascensão social. Uhum. E como é que você se conecta com o teu eu? Com o teu lado mais íntimo? Quando que vocês se mostram frágeis? Por quê? Quando? Então, chega ali, na hora do sexo, o homem acaba associando muito uma ideia de que, quando eu tiro a roupa, tem um teórico que diz assim, a nudez psíquica, a nudez fisiológica, eita, Gabriela, a nudez do corpo possibilita uma nudez psíquica. É só quando tira a roupa que o homem se permite se desnudar psicologicamente. Quem é mulher aqui vai balançar a cabecinha comigo. Quantas vezes ela sai com o cara e quando eles estão ali transando é que ela consegue ter um acesso ao afeto do cara, a um abraço, a um beijo, até ele contar algo muito íntimo dele. Ele se permite ali. Acabou o sexo, cara, parece que tem espinho na cama. O cara já levanta, já põe a roupa, ele já quer ir embora, ele quer sumir da frente daquela mulher. Por quê?
O que tão de perigoso tem de vocês se mostrarem vulneráveis? Mas isso é social ou isso é biológico? Social. 100%? Sim, porque o medo é uma emoção inata. Você tem aquilo. Você foi privado de ter acesso, mas o medo tá ali. E ele desemboca em algum lugar. Aquele medo é deslocado nessa ideia de que eu não posso chorar, logo eu tenho que ser forte. Porque homem tá ligado à força. Pensa num super-herói. Quem que você pensou? O super-homem. Por que não é a mulher? Sempre está associado à ideia de um homem, a força, o poder. Vocês crescem... Mas isso é biológico também. Também. Nós não dá para separar. O problema é essa polarização extrema, assim, vamos dizer. Tipo assim, da gente pegar algo que é biológico e tornar extremo. Eu acho que esse é o problema. Tipo, tu pegar essa figura, tipo... Porque o homem, ele é mais forte fisicamente. Ele tem mais testosterona, tipo... Pô, se tu largar seres humanos numa ilha, eles vão ser caçadores-coletores, as dinâmicas ali vão se equilibrar de maneira diferente. Só que eu vejo como um problema tu extremalizar, qual que é o termo que eu busco? Radicalizar essa dinâmica, né? Tu fazer o homem, não, ele não pode chorar, ele não pode. Aí tu vai reprimir isso e vai causar problemas. Aí, sei lá, o cara talvez fique broxa, tu deve atender 1 milhão de broxas. Sim, na realidade o que eu tô fazendo não é uma ode à fraqueza. Não é ir para os extremos. É você entender que o medo... É você entender que o medo, a fraqueza existe e que não tem problema algum você de vez em quando se conectar a isso. Já chego lá e vou entrar na parte do sexo. Tá. Então, é só naquele... E aí o que acaba acontecendo? Dentro da dinâmica dos relacionamentos, o que a mulher entende? A mulher gosta de afeto. A mulher, veja, ela tem um repertório de excitação muito maior que o homem. A mulher se excita com muito mais coisa do que os homens, inclusive. Então, a mulher entende o quê? É quando ele vai transar comigo que ele se desnuda. Eu só consigo ter acesso à fragilidade dele quando a gente tá transando. Então, quando a gente estiver transando ali, o que eu mais quero? Eu quero soca-soca, eu quero carinho, eu quero beijo, eu quero afeto, eu quero sentir o cheiro dele. Então, até que ponto é a mulher gostar mais de afeto ou a mulher entende que é só ali naquele momento que ela tem acesso àquilo daquele homem? Então, se o homem pegar a visão disso, de que não tem nada demais ele se conectar com a própria fragilidade, com os próprios medos, dele mostrar isso para a parceria dele observar, até suprir essa mulher dessas necessidades que ela vai buscar na cama, porque pensa comigo, se o cara chega durante a semana e supre aquela mulher de afeto, de admiração, de carinho, de segurança, ela tá super nutrida de segunda a sexta. Chegou sábado, eles vão transar, o que essa mulher vai buscar no sexo? O bagulho louco. Prazer, a Exatamente, loucura. ela vai meter o louco. Então, até que ponto as mulheres têm motivações diferentes ou só é naquele espaço que ela consegue? Tenho certeza, cara. Faz um teste aí, meninos. Pega uma semana e começa. Só faz esse experimento. Teve um cara que veio aqui que foi muito importante pra gente, que ele já veio 3 vezes, o Padrinho, que é da massagem tântrica. Né? Ele é muito bom. E daí tem uma frase que ele disse em algum momento, assim, que é: como é que tu quer fazer uma mulher gozar à noite se tu não começou o dia dando bom dia pra ela, assim? Exatamente. E daí ele fala justamente sobre isso, sobre esse afeto, esse carinho que tu tem que nutrir. Como é que tu vai levar ela ao orgasmo se tu não nutriu ela de afeto antes? Perfeito, assim? mas aí como é que você vai dar algo que você não tem, que você não acessa? Mas pra mim tem um limite, cara. Eu acho que o homem tem uma função, a minha opinião, Tá. né? Ele tem uma função diferente. Eu não posso me expor. Existe um limite da exposição de fragilidade. Perfeito. Que eu acho que um homem pode ter. Perfeito. As mulheres não aceitam bem o homem muito frágil. Exato. Então é muito importante... Cara, a maioria das mulheres, via de regra, assim, pô, vão achar o Fiuk excitante, tipo... Ai, eu tive que vender minha guitarra. Cara, não tem como, velho. Sim, Entende? sim. É muito importante quando a gente fala sobre sexualidade, vocês abrirem um grande depende, algo muito relativizado. É muito subjetivo, cada pessoa tem uma coisa, né? Mas, tipo, vamos pegar, tipo, uma via de regra. Pô. E quando quando eu tô levantando isso aqui, eu tô pedindo para vocês acessarem um pouco. Busquem acessar um pouco isso. Não é virar o cara extremamente frágil, porque talvez, sim, as mulheres não veem muito bem isso. Acho que tem alguns séculos aí pra tem um frente. extremo, assim, tu pega um cara, tipo, hétero top, extremo, assim. Porra, velho. E daí eu acho que tu entra num polo de que o cara não consegue se conectar tanto com essa fragilidade que o cara vira um babaca e ele já não é excitante também. Sim. Entende? Tipo, Sim. porque ele é o cara, tipo, vou beber com os meus amigos e vou comer uma mina.
Sim. Tá ligado? Ele tá ali transando com ele, praticamente. Né? Muitas vezes eles estão ali... transando se olhando no espelho, assim. O Johnny Bravo, sei lá, entende? Exatamente. Eu acho que tem esse extremo... E eu acho que isso é muito comum, velho. Não sei se é porque eu moro aqui em Floripa, né? Também daqui. Aqui, que é terra de balada, assim, esse cara heterotop tem muito, né? O machão imbrochável... Que não se conecta nunca com a fragilidade. E a gente precisa entender que os extremos, todo mundo sai perdendo quando a gente migra para um extremo. Então, no mundo perfeito, é o caminho do meio. Porque o nosso cérebro, ele direciona a gente para os comportamentos dicotômicos. Existe até uma distorção cognitiva que a gente chama, né, de 8 ou 80, tudo ou nada. Basicamente, quando a gente está de um lado, a nossa tendência é ir para o absoluto oposto. E aí, até que ponto essas duas coisas não são faces da mesma moeda? Seja o cara lá, o bebezão que chora por tudo, com tudo, seja o heterotop da balada, até que ponto não acaba sendo dois comportamentos disfuncionais que não vai atingir o objetivo que ele quer? Mas como seria um caminho do meio? Isso é a perfeição. Talvez a gente não consiga chegar, mas se você que está no extremo se predispuser a pelo menos ir um pouquinho em busca daquilo, você vai perceber que você tem ganho, isso vai te motivar, você vai cada vez melhorando. Sim. Assim como acontece, eu acho, tipo... A mulher também tem uma disfunção, às vezes, em relação a isso. Ou dela ser hiper frágil e, tipo, não conseguir fazer nada. Vamos supor que seja o exemplo extremamente oposto, assim, do heterotop. Seria a mulher extremamente frágil, assim, que também tem aqui muito em Floripa, que é a patricinha que é incapaz de pegar um ônibus, entende? Sim. Que eu acho que seria o exemplo extremo oposto da fragilidade, de, tipo... Ai, meu Deus, mas eu não consigo, ai... E da chilique, a mimada dopaminérgica, talvez a pessoa que foi mimada pelos pais, de fato, e ela é hipersensível, ela não tem repertório comportamental pra nada, ela não consegue pegar um ônibus. Eu acho que a mulher, do mesmo jeito que tem um homem que assume esse papel de não se conectar com a fragilidade, tem uma mulher que se conecta muito com a fragilidade e vira essa... Foi um modelo aprendido até... Mas isso me lembrou até de uma disfunção sexual feminina muito associada a essa ideia de superproteção, de rigidez dos pais, de educação reprimida, de igreja muito presente. Existe uma disfunção chamada vaginismo. Vaginismo é uma disfunção sexual que ela tem fundo majoritariamente psicológico. Cara, é muito, muito triste, isso é pesado. E muitas mulheres sofrem disso e não sabem. Existe um perfil psicológico para a mulher que sofre desse vaginismo. Ou ela é dura demais, severa demais, sabe? Quase um general. Ou ela vai para um outro extremo de fragilidade demais, inocência demais, medo demais, incapacidade demais de lidar. E aí o que acontece? O teu corpo responde a essa condição. Como? O vaginismo é uma disfunção onde o canal vaginal da mulher contrai de uma forma... Quando qualquer coisa, um contexto sexual, indicia para ela, o cérebro dela percebeu que vai rolar sexo, a vagina dela faz uma contração que não passa, não entra um cotonete. É uma tensão que se cria por fatores psicológicos. Então, muitas vezes você vai lá, existem fisioterapeutas, para você lidar com vaginismo, precisa ginecologista, psicólogo com especialização em sexualidade humana, fisioterapeuta pélvico. É o tripé. Se você colocar ela num fisioterapeuta pélvico e ele fizer exercícios ali para relaxar aquela musculatura, porque é como se fosse... Sabe quando você põe a mão numa chapa quente? Qual que é a tua reação automática? Tirar. O mesmo acontece com a vagina quando um pênis encosta, um dedo encosta. Mas não é impressionante como os dois extremos levam à mesma disfunção? Exatamente. Isso que é louco, pô. Cara, isso é muito incrível, né? E aí, veja, bota um fisioterapeuta pélvico para liberar aquela musculatura. Se ela não fizer o acompanhamento psicológico, grandes chances daquilo voltar a acontecer novamente. É uma equipe toda trabalhando junto. Eu diria até que, na minha opinião de fora, que o mais importante é o psicológico. Nesse caso do vaginismo, não. Porque já vira algo que sim, porque tem uma tensão fisiológica. E não é do dia para a noite, vem de uma criação. Vem de uma vida. O psicólogo, ele não tem essa capacidade de simplesmente fazer aquela musculatura relaxar. Cara, e imagina uma mulher que passa por isso ter coragem de buscar uma psicóloga e buscar tratamento pra isso, cara. O inferno psicológico que essa pessoa passa pra ter coragem de dar esse passo, meu Deus. Cara, imagina, ter que lidar com isso. Social, religioso, familiar, meu Deus. E aí existem graus, né? Tem desde vaginismo muito mais. Tem vaginismos tão graves que a contração muscular vem até o joelho.
A pessoa fecha. Ela começa só tendo uma tensão, tudo começa... Tensão. Sexo pra ela é um ambiente muito hostil. Por quê? Porque ela cresceu ouvindo que é sujo, que é pecado, que não deve. Se você transar, eu vou te matar. Se você engravidar, eu vou te botar pra fora de casa. E aquilo, a forma como a criança, o eu dela, criança, interpretou aquilo, foi ressignificando, elaborando aquilo no cérebro dela. Então, ela vai crescendo com aquilo e ela é uma tensão que vai de forma gradativamente evoluindo. Eu já tive pacientes que ela tinha vaginismo, o marido encostava nela, ela travava e o joelho dela travava, ficava assim. Não abria. E ela... Mas isso desde sempre ou ela desenvolveu isso? Foi desenvolvendo. Mas eu digo, ela era casada já com o cara. Sabe o que é pior? O que eu acho mais doloroso ainda são mulheres que têm vaginismo, não sabem que têm vaginismo, são casadas e transam 2 vezes por semana com o marido. E sofre. E sentindo dor. E sentindo dor, mas o quê? É uma obrigação do meu casamento. Eu tenho que transar, senão meu marido vai procurar na rua. Ou então elas também crescem entendendo que dor é normal. É muito doido, a gente tá em 2022, mas as mulheres ainda acham que ter dor na relação é normal. Ano da Copa. Caralho, velho. Que foda isso, gente, cara. Gente, sexo não pode ter dor. Sexo é prazer. Sexo não, tem a função de dar prazer. Discordo. Eventualmente uma dor pode estar relacionada ao prazer. Tá. Podemos ir pra esse lado agora? Sim, isso aí mexe... Calma, tem mais alguma coisa importante a falar sobre vaginismo? Pelo amor de Deus, que as pessoas assistam esse vídeo e saibam que tem e busquem tratamento, né? Busquem tratamento. Velho. Busquem um ginecologista. Quem vai fazer o melhor diagnóstico... Caralho, eu cheguei, eu tô suando de perturbado com esse assunto. Imagina, a maioria, existe o vaginismo, mas a maior parte das mulheres, elas estão em casa sentindo dor. Então, mulheres, se vocês sentirem dor durante a relação, busquem um ginecologista, busquem um fisioterapeuta pélvico. Entendendo que o tratamento é essa composição. Porque muitos ginecologistas ainda não têm confiança. Tem muito pouco profissional no mercado, psicólogos que abordem isso. Então, o ginecologista, alguns por falta de conhecimento, outros por falta de quem indicar, não encaminham o paciente para o psicólogo. E também não é todo psicólogo mesmo que consiga abordar. Que está preparado. Que está preparado para lidar com isso, para lidar com a disfunção. Então, entendam isso. É o tripé. É o fisiopélvico, é o gineco e é o psicólogo especialista em sexualidade. Gostou desse corte? Deixa o like, se inscreve. Enquanto a gente tá aqui, tu tá apoiando a gente. Daqui a pouco a gente tá com 1 milhão, tu vai falar que tu foi um dos primeiros, hein?